Senhoras e senhores, muito boa noite. A Câmara Municipal de Belo Horizonte reúne-se em caráter solene para a entrega do título de cidadania honorária ao Dr. Francisco das Chagas Lima e Silva. O projeto de indicação é de autoria do vereador Elvis Cortes. Para dar início a essa solenidade, anunciamos o vereador Elvis Cortes, responsável por esse projeto de indicação, acompanhado do Dr. Francisco das Chagas de Lima e Silva, nosso homenageado, e a senhora Ilma Moreira de Lima e Silva, esposa do homenageado. Dr. Alexandre de Lima e Silva, advogado e professor universitário e filho do homenageado. Convidamos também o Dr. Geraldo Magela Gomes da Cruz, médico, membro da Academia Mineira de Medicina, professor e pesquisador da pós-graduação da Santa Casa. Neste ato representa o presidente da Academia, Dr. José Raimundo, o presidente da Fundação Lucas Machado, Dr. Wagner Ferreira, e o diretor da Faculdade de Ciências Médicas, Dr. José Celso Pinto Coelho. Convidamos também Daniel Levino Coelho, diretor da Santa Casa, representando o Dr. Saulo Coelho, provedor. Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberta esta reunião solene. Convido a todos para de pé ouvirmos o hino nacional do Brasil.
Podemos assentar? Nós gostaríamos de convidar para tomar assento a mesa o desembargador José Otávio de Brito Capanema. Pode vir comigo, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite. Pode Senhoras e senhores, ouviremos o Dr. Geraldo Magela Gomes da Cruz. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aí a mesa, as autoridades da mesa, principalmente na pessoa de quem indicou o Dr. Chagas para cidadão honorário, e quero cumprimentar a plateia toda na pessoa, deixa eu ver, na pessoa da Zaira, que está ali com o Zé de Souza. Eu cumprimento a plateia. Eu vou falar primeiro com a cabeça, depois eu falo com o coração. Primeiro, vou falar sobre o professor Dr. Francisco das Chagas Lima e Silva. Depois eu abro o coração e falo como Guimarães Rosa pediu para falar. O senhor atira bem, porque o senhor atira com o espírito, sempre o espírito é que acerta. Mas primeiro eu vou tentar acertar com a cabeça. O Chagas, ou professor, nasceu em Magalhães de Almeida, no Maranhão, em 16 de junho de 41. Veio para Belo Horizonte em 59, arredondando a 60 anos. Aqui ele fez o resto da formação dele e a formação acadêmica e profissional toda. Casou-se com a Ilma Moreira de Lima e Silva, com quem tem 3 filhos. O Adriano, a Raquel, o Alexandre, que lhe deram 5 netos. O Nicolas, o Tyler, o Marcelo, Ana Clara e João Pedro de Lima e Silva. 2 moram nos Estados Unidos, um mora aqui, o Alexandre mora aqui. Chagas se graduou na faculdade, graduou em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais em 65, 53 anos. Fez residência em Clínica Médica na Santa Casa de Belo Horizonte, 6667. E após graduação, ele fez um mestrado em Clínica Médica na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, e doutorado em Medicina na Faculdade de Medicina do UFMG em 80. Atividades acadêmicas, destacam-se coordenador de estágio em Medicina e professor assistente da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, 68 a 70, professor titular de Clínica Médica e coordenador do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Uberlândia, 71 a 3, professor adjunto do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina do UFMG, de 77 a 2000, coordenador do Serviço de Clínica Médica da Fundação Ouro Branco, de 85 a 93, onde fundou a residência médica, e pesquisa e área de ensino, membro da equipe de planejamento, coordenação e docente pesquisador e professor de bioética do programa de pós-graduação de mestrado e doutorado da Santa Casa de Belo Horizonte. Entre as atividades literárias, publicou 3 livros, e eu tive a honra de ler os 3 antes de ser publicado. De tanta conversa que eu mantenho com Chagas,
2 de crônicas e contos, Murmúrios e Humanâncias, e o terceiro, Donzela do Candeeiro, um romance. Atividades administrativas, ex-chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital João 23, ex-chefe da residência médica no Hospital do Ipseng, governador Israel Pinheiro, membro da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde, de 97 a 2003, fundador e coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da Santa Casa de Belo Horizonte, de 97 a 2017. Como se nota, o professor Chagas fez esses 60 anos em Belo Horizonte valer a pena. Foi uma vida bem cumprida, bem curtida, e agora eu vou falar do Chagas, meu amigo, não do professor Chagas. E eu repito, Rosa, que em Grande Sertão Veredas, ele diz que é bom a gente atirar com o espírito, às vezes o espírito acerta. Essa história que o Chagas escreveu aqui, em 60 anos, foi muito bem escrita e de uma importância incrível na história. Cícero, em De Amicícia, já dizia que história é magistra vitae, a história é a mestre da vida. E Cervantes, 2000 anos depois, falou quase que a mesma coisa, quando ele diz que a história é a êmbolo do tempo, é o depósito das ações, é o testemunho do passado, é o exemplo do presente e a advertência do futuro. E interessante que Machado de Assis também, Dom Casmurro, antes de passar as batatas ao vencedor, ele deixou um pensamento tão bonito sobre a história que a gente escreve na vida, Chagas. Ele deixou a história o seguinte: todos somos o fio de seda nas mãos do tecelão, que vão tecendo os nossos amores, as nossas glórias, as nossas alegrias, as nossas tristezas, para se juntarem aos fios de sedas tecidos por outros tecelões para compor a história da gente. E Rosa também, ele fala que o viver da gente é assim, ora esquenta, ora esfria, o que a vida quer da gente é coragem, coragem para ser alegre e ainda mais alegre na alegria e alegre na tristeza. Porque a vida da gente enrola tudo, a vida é assim, ora esquenta, ora esfria. E ele dizia que o real não está nem na saída nem na chegada. Ele dizia que o real da gente está no meio da travessia. Ou seja, o real, a história, não está nem na saída, no nascimento do Chagas, lá em Magalhães de Almeida, nem a chegada, nós não sabemos quando vai ser, mas certamente são 60 anos nessa travessia em Belo Horizonte. E é interessante que nessa história de 60 anos, aqui em Belo Horizonte, Chagas, você acertou 99,9%, mas sempre tem um 0,1%, porque até Deus erra. E o que significa? Que esses erros são inerentes da condição humana e são com eles que a gente aprende, não é? Você vê que aquele grande pensador dinamarquês, autor daquele livro fantástico, né? O Søren Kierkegaard, né? Ele disse que a vida da gente é como um livro com as páginas em branco, que a gente vive escrevendo nas páginas da frente. Mas para cometer menos erros, a gente tem que folhear as páginas de trás. E Rosa também fala isso, quando ele diz que todo o caminho da gente é resvaloso. Mas cair também não importa demais, a gente levanta, a gente sobe, a gente volta e pergunta: Deus resvala? Resvala, mira e veja. Agora no que eu tive culpa e errei, o Senhor há de me ouvir? O Senhor há de me ouvir, porém por todos, medo de errar. Medo de errar que é minha paciência, não tiro sombra de buracos. Mas de que adianta 60 anos de uma história tão bem escrita se ela não for contada? Ela tem que ser contada, tem que ser narrada. E Rosa já ensinava como. Narrar as coisas do passado é muito perigoso, não só pelo tempo que se já passou, mas pelo capricho que tem as coisas do passado, de fazer balanceio, mudar de lugar, enganar quem conta. E ele ia em frente. Conta o Senhor o que eu sei e o que o Senhor não sabe. Mas o principal que eu quero contar é o que eu não sei se sei, mas pode ser o que o Senhor sabe, porque eu não conto nada à toa. Só a apontação principal, ao que parecer possa. E ele vai além. Quando a gente lembra de Cora Coralina, não é aquela quitandeirazinha lá do Goiás Velho, que toda criança gostaria de ter uma vovó assim. Escreveu aquele Vintém de Cobre, depois escreveu
Poemas dos Becos de Goiás, Histórias Mais, quando ela fala singelamente, ela fala: o que mata a gente não é a morte, o que mata a gente é o esquecimento. Então a gente não pode esquecer. Não podemos esquecer, temos que narrar. Freud também disse, lá, Futuro da Ilusão, antes dele escrever O Mal-Estar da Civilização: morreremos todos, certamente, mas nós sobreviveremos pela história que escrevemos. E a história que você escreveu, Chagas, e continua escrevendo, é uma história muito bonita, muito bonita. Mas por que homenagem? Homenagem, se a gente quiser brincar um pouco, lembra de Machado de Assis? Entre aqueles dois contos dele, intrigantes, né? O alienista, de um lado, e do outro lado, Missa de Galo. No meio tem um conto muito interessante, que é A Morte de Floriano, onde ele fala: não sou homem que rejeite elogios e homenagens. Homenagens fazem bem ao corpo e ao espírito. As melhores digestões da minha vida foram regadas a homenagens e elogios. Mas depois ele deixa a vanglória de lado no Dom Casmurro, e ele volta e fala: há uma grandeza, há uma intrepidez em ser simplesmente bom, sem olhar por quê. E ele, na Crítica da Razão Pura também, o Kant tem um pensamento magnífico quando ele fala que nada mais lindo que o céu estrelado sobre a minha cabeça e a consciência ética dentro de mim. Então essa casa fez muito bem com essa homenagem ao Chagas. Ninguém mais do que o Chagas mereceria essa homenagem. Mas a gente pergunta ainda: mas por que a homenagem? É porque eu acho que essa casa é muito inteligente. Ela pensou, foi na consequência da homenagem, não só na vanglória, não só para o ego do Chagas, mas e além. Como? Nós estamos vivendo num país carente de exemplo, maus exemplos para todo lado. Então o que essa casa está fazendo é colocando você, Chagas, numa prateleira para servir de exemplo, para a gente olhar e se mirar. O próprio Einstein, que além do MC2 e do efeito fotoelétrico, ele deixou 4 livros filosóficos profundos. E um deles, Out of My Later Years, Escritos da Maturidade, ele falou: exemplo não é uma boa forma para se ensinar, é a única. Então, eu acho que é isso que está acontecendo. Quando eu vejo, eu já dei uma olhada no diploma, que está ali na mesa, com um rabo de olho, e fiz o que Schopenhauer costumava fazer no mundo como Estado e Civilização. Eu dei uma olhada e eu li também ali o nome do Chagas, eu li o nome da Ilma. Porque tem um adágio popular que fala que atrás de um grande homem é uma grande mulher, mas eu nego esse adágio. A Ilma nunca andou atrás do Chagas, ombreou com ele, andou ao lado. Chagas não estaria recebendo esse diploma se não fosse a Ilma. E ele sabe disso, está balançando a cabeça, deve ter razão. E eu quero deixar os parabéns à casa por essa homenagem, nada mais certa do que a homenagem ao Chagas, à Ilma. E quero aqui, em nome de todo o IEP, Instituto de Ensino e Pesquisa, que estão aqui presentes, o Zé Augusto na chefia, que está aí, não é aqui presente, eu quero que a gente aplauda, não quem está falando, mas que nós levantemos para aplaudir o Chagas. Queremos registrar e agradecer a presença nesse plenário do Dr. José de Souza Andrade, membro da Academia Municipal de Medicina. Marcos Vinícius Gomes, professor do Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa. Senhora Regina Almeida, vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. José Cesar Almeida Lima, médico, ex-presidente do Conselho do Cruzeiro, professor na Faculdade de Ciências Médicas. E a professora Regina Pereira de Souza, chefe da Endocrinologia da Santa Casa. E nós ouviremos o Daniel Levino Coelho, diretor de Ensino e Pesquisa da Santa Casa. Boa noite, queria cumprimentar essa casa no nome do vereador Elvis Cortez, patrocinou essa homenagem, o Dr. Chagas, sua esposa, Dona Ilma, Dr. Alexandre, aqui presente também, o desembargador Zé Otávio de Brito, Dr. Geraldo Magela,
membro da Academia Mineira de Medicina, representando nesse ato o Dr. Zé Raimundo, presidente da Fundação Lucas Machado, Dr. Wagner Ferreira e o diretor da Faculdade de Ciências Médicas, Dr. José Celso Pinto Coelho. Senhoras, senhores, amigos, Dr. Chagas, familiares, colegas de trabalho, não sei nem se eu estou à altura, Dr. Chagas, de representar uma casa centenária como a Santa Casa, mas o destino quis que aqui estivesse, então vou tentar fazer, como diz o Dr. Geraldo, que é sempre complicado falar depois do senhor, como diz o Dr. Geraldo, falar com o coração. Cheguei há pouco tempo na Santa Casa com o desafio de entender a educação dentro da casa e há 1 ano e meio procuro conhecer os meandros dessa casa. Chegando ao Instituto de Ensino e Pesquisa, me deparei com esse senhor, sempre de figura afável e sempre aberto ao diálogo, e veio me explicar o que é a pesquisa clínica, o que é a pesquisa translacional. Eu não sabia a diferença. Hoje a gente faz uma pesquisa clínica na Santa Casa que é importante, lá que se desenvolvem medicamentos e soluções futuras para a nossa sociedade, mas é algo comercial. Tem que ser feito, a gente faz, mas é algo comercial. O Dr. Chagas pacientemente me explicou a diferença entre a pesquisa real, aquela do pesquisador de coração, aquele que faz por vontade de gerar conhecimento e depois multiplicá-lo. E desde então, o que eu acho importante que a gente tenha aprendido também é que o Dr. Chagas tem que ser um exemplo para todos nós, como o Dr. Zé Augusto, o Dr. Carlos Maurício, Dr. Geraldo Magela e outros que lá fazem esse trabalho, muitas vezes não valorizado por não estar no segmento comercial. Mas você pode ter certeza, Dr. Chagas, que o recado que o senhor passou já foi dado. O exemplo que o senhor é para nós também já está colocado. A gente diz que as palavras ensinam e os exemplos arrastam. E o senhor me arrastou. O senhor pode ter certeza que enquanto eu estiver na Santa Casa e puder trabalhar, a pesquisa translacional sempre vai ter o carinho do IEP, da direção do IEP, no caminho que o senhor deseja. A gente ouve falar que o que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo, e esse é o intuito da caridade. Mas esse mundo está carente de bons exemplos. Então, talvez uma mão, nesse momento, devesse contar para a outra o que está fazendo, para ver se a gente arrasta mais pessoas nesse caminho. Então, eu deixo o abraço do provedor Saulo Coelho, dos 5.000 funcionários que lá existem hoje, dos tantos milhares que já passaram e dos milhares que vão vir adiante. Porque a casa ela está num bom momento, mas eu já percebi que se a gente conseguir lá 50 milhões de reais para trabalhar, vai aparecer 60 milhões de serviço. E se a gente conseguir mais, vai aparecer mais serviço. E depois que a gente conseguir colocar as coisas andando da forma que elas têm que ser, é nossa obrigação levar essa tecnologia de gestão, essa nossa solução para outras instituições que sofrem como a gente sofre. O que eu queria deixar claro aqui é isso. O exemplo está dado. E a maior construção que o senhor podia deixar são os amigos que hoje vieram aqui. E eu tenho certeza que hoje alguns estão aqui representando pelo menos uma dezena cada um. Eu estou tendo o prazer de representar 5.000. Mas eu tenho certeza que tem milhares aqui também. Então, muito obrigado por tudo, Dr. Chagas. Que Deus abençoe você, sua família. E que o senhor continue me guiando mais um tempo, porque eu preciso bastante dessa orientação para a gente levar o ensino e pesquisa onde ele tem que chegar. Obrigado, gente. Boa noite. Ouviremos o Dr. Alexandre de Lima e Silva, advogado e professor universitário e filho do homenageado. Tudo bem. Coloca aqui sim. Perfeito. Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de fazer um agradecimento especial ao vereador Elvis Cortes. A sensibilidade que o senhor teve após ouvir um pouco do relato do filho babão sobre o pai e promover essa indicação só pode gerar um agradecimento eterno, né, que eu tenho com o senhor, e já posso adiantar não só
eu, mas toda a minha família. Quando o vereador Elvis mencionou, né, o desejo de fazer essa indicação, eu fiquei receoso. Olha, meu pai, não me entenda mal, não é nenhum tipo de grosseria, mas ele é, de certa forma, avesso a homenagens, né? Os que estão aqui conhecem o Dr. Chagas, sabem muito bem do que eu estou dizendo. Meu pai, minha mãe, Dr. Capanema, Dr. Geraldo Magela, senhor Daniel Levino. Eu gostaria de iniciar falando sobre educação e exemplo, que coincidentemente foi mencionado tanto pelo Dr. Geraldo Magela quanto pelo senhor Daniel, e eu imediatamente me recordei de um bate-papo que eu tive com meu pai, quando o meu filho estava próximo a nascer, e ele disse assim: criar, né, um filho é muito fácil. Você tem que dar comida para o bichinho, né, senão ele morre. Você tem que vacinar, naturalmente, e você tem que dar bom exemplo. E eu acho que é exatamente isso, né? Não é tão fácil, né? Dar bons exemplos não é fácil, né? E nem sempre nós temos a oportunidade de dar bons exemplos. E o vereador Elvis, ele viu a oportunidade, né, para apresentar um bom exemplo. Eu, sinceramente, de certa forma, eu estou acostumado a falar em tribunas, né, principalmente nos nossos tribunais, mas confesso que falar do pai, né, não é simples. E é uma tarefa árdua, e eu confesso que eu prorroguei ao máximo até a tarde de hoje, né, para escrever essas breves palavras que estão aqui à minha frente. Inicialmente pensei em falar sobre o currículo do Dr. Chagas, mas acredito sinceramente que este já é notório de todos vocês, e eu já imaginava que o Dr. Geraldo Magela, né, iria falar com muito mais propriedade do que eu poderia, né? Sem dúvida nenhuma, o Dr. Geraldo Magela conhece muito mais o Chagas profissional do que eu. Posteriormente, eu pensei em falar da figura de pai. Dr. Chagas é pai de 3 filhos mineiros, né? Adriano, o mais velho, a Raquel, minha irmã, nenhum dos dois estão aqui, né? Ambos vivem nos Estados Unidos já há algum tempo. E eu, que vos falo. Um exemplo absoluto, sempre orientando, mas nunca impondo seu ponto de vista. A liberdade foi tanta que, se nós formos ver, Adriano fez engenharia, a Raquel fez medicina e eu fiz direito, né? Nós percebemos claramente como os filhos tiveram liberdade de escolha. Curiosamente, todos os filhos, sem dúvida nenhuma por influência do Dr. Chagas, né, acabaram tendo algum tipo de experiência acadêmica, né? Todos, após a graduação, fizeram pós-graduação, né? Todos fizeram mestrado, né? E todos tiveram a oportunidade, né, de lecionar. Bem,
O Dr. Chagas sempre nos disse que a maior herança que se pode deixar para um filho é a educação. E nada poderia ser mais coerente vindo de um professor que lecionou para centenas de alunos, tanto na graduação quanto em programa de pós-graduação. Dr. Chagas trabalhou nos últimos 60 anos de forma incansável nesta capital mineira. Contudo, nunca deixou de ser um pai muito presente em nossas vidas. Entre um plantão no João 23 ou no Hospital da Previdência, sempre existia tempo para auxiliar nos estudos, ler e discutir as notícias de jornal, né, e, evidentemente, jogar uma pelada. Aliás, o Dr. Chagas, ele não é muito de se gabar, mas ele é um craque, né? Aqueles que tiveram a oportunidade de jogar com ele, sabem do que eu estou falando. Dr. Chagas, ele desfilou nos campos, defendendo as cores do Móbil, um time de Magalhães de Almeida, sua cidade natal, distribuindo bolas no meio de campo do time dos médicos de Uberlândia, até suportando boladas nas quadras do Olímpico Clube, né? Infelizmente, uma dessas boladas interrompeu parcialmente a sua carreira futebolística. Mas, eu digo parcialmente porque, de tempos em tempos, né, seus netos têm a chance aí de ver o chute de 3 dedos do seu avô. Entretanto, não seria correto da minha parte se focasse neste breve discurso apenas na figura do pai, pois estou aqui representando a família inteira. Aliás, eu gostaria de agradecer muito a presença da Roberta, do meu tio Benedito, Sueli, minha tia Ritinha e do meu primo Marcos, né, que hoje, né, chegaram, e especialmente o Marquinhos, chegou de surpresa, né, pegou um avião de Teresina, né, e quando o Dr. Chagas chegou em casa, vindo da Santa Casa, se deparou com o sobrinho querido. Não seria correto da minha parte falar apenas dele como pai. O Dr. Chagas saiu muito cedo de casa, aos 9 anos de idade. Idade esta inferior à de seu neto, Marcelo, que se encontra nessa casa, ali sentado. Saiu para estudar. Saiu sozinho em uma barca que zarpou do Maranhão para a cidade de Parnaíba, no Piauí. Eu senti alguns olhares, né? É exatamente isso, 9 anos. Lá morou em uma pensão, suportou a distância de seu pai e de sua mãe, fez o que seu pai mandou, estudou. Retornava periodicamente nas férias da escola e compensava o tempo distante com uma relação absurdamente próxima de todos os familiares. Ouvia e contava histórias, que depois foram a base de seus livros de contos, romance e Dr. Geraldo Magela, dentre breve de poesias. Novamente, pelo desejo de estudar, foi morar em Fortaleza e, ao finalizar o 2º grau, tomou, por influência de seu pai, vovô Benedito, a decisão de vir para a capital mineira. Tal decisão eu ainda tenho dificuldade de entender, né, o motivo da escolha desta capital mineira, mas há 60 anos atrás, saí de Parnaíba, uma cidade do interior, no Piauí, para vir para Belo Horizonte, era como se hoje fosse uma ida à China. Sem dúvida nenhuma, essa decisão foi um marco para a sua vida.
Embora a distância fosse gigantesca, Belo Horizonte abraçou o nosso homenageado, permitindo que a dor da saudade fosse abrandada. A distância tão pouco permitiu que a relação com o Nordeste fosse apagada, e muito menos a relação com os nossos familiares. Cartas eram constantemente escritas, cartas eram constantemente trocadas, em especial com o meu avô Benedito, né? Vovô, ele não teve grande estudo, mas nós sabemos bem que estudo não é necessariamente sinônimo de saber e muito menos de cultura. Quando era viável, viagens eram feitas. E as memórias de infância eram recordadas. Formado doutor, Francisco se tornou médico de família, algo que já não é tão comum. E também se tornou médico da própria família. E situações não faltaram para ele atuar como esse médico da própria família, direta ou indiretamente. Contudo, sua atuação como irmão mais velho, de 8 outros irmãos, e hoje patriarca da família, é muito maior do que a pura atuação médica. Decisões são tomadas, mas antes de serem tomadas, a opinião do Dr. Chagas é solicitada. E eu que o diga, eu dificilmente tomo uma decisão importante sem consultá-lo. E, muitas vezes, quando eu discordo do ponto de vista dele, eu percebo que eu estava equivocado. Irmãos, filhos, netos, esposa, cunhadas, noras, primos e sobrinhos têm orgulho de ter a oportunidade de conviver com um indivíduo como o Dr. Chagas. É um intelectual, pesquisador, professor, médico, e se não bastasse tudo isso, ainda é bom de bola. Com essas poucas palavras, me despeço com um sentimento de agradecimento a todos, e em especial a minha cidade de nascimento, Belo Horizonte, por homenagear o meu único herói. Belo Horizonte, 4 de setembro de 2018, meu nome é Alexandre de Lima e Silva e o maior título que eu tenho é ser filho do Dr. Chagas. Obrigado. E neste momento ouviremos o vereador Elvis Cortes, autor do projeto de indicação para a concessão do título de cidadania honorária ao Dr. Francisco das Chagas Lima e Silva. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar o Dr. Francisco das Chagas de Lima e Silva, Dr. Chagas, como tem ouvido aqui a mesa o chamar. Quero também cumprimentar a dona Ilma Moreira de Lima e Silva, e no nome da senhora, quero cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. Quero também Dr. Alexandre de Lima e Silva, advogado, professor universitário, filho do homenageado. Dr. Geraldo Magela Gomes da Cruz. Não é difícil falar depois do senhor, não. É muito difícil. Então, a gente vai tentar fazer alguma coisa aqui. Membro da Academia Mineira de Medicina, professor e pesquisador da pós-graduação da Santa Casa, neste ato. Representa o presidente da Academia, doutor José Raimundo, o presidente da Fundação Lucas Machado, doutor Wagner Ferreira, e o diretor da Faculdade de Ciências Médicas, doutor José Celso Pinto Coelho, doutor José Otávio de Brito Capanema, desembargador do TJ, Daniel Levindo Coelho, diretor do Santa Casa BH, Ensino e Pesquisa, representando o doutor Saulo Coelho, é isso mesmo? Saulo Coelho o quê?
provedor, obrigado pelo carinho. Senhoras e senhores, muito boa noite. Doutor Chagas, primeiro eu quero deixar bem claro que eu gosto muito de usar um texto bíblico, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus é perfeito. E um belo dia, doutor Alexandre, se posso chamá-lo de amigo, nós nos conhecemos aqui na Câmara Municipal, através de uma pessoa, e isso virou um relacionamento, virou uma amizade. Inclusive, estou até devendo um jantar na minha casa para Vossa Excelência, e será pago. E quando, como ele mesmo disse, o filho, né, que babão, que ama, que fala do pai, que vê o que o pai fez, a história do Dr. Chagas é assim, uma história de dar exemplo. E hoje eu vou sair daqui, tenho 47 anos de idade, vou fazer agora dia 14, sabendo que tenho que trabalhar muito mais pela cidade onde estou, porque o seu pai hoje me deixa esse exemplo de força, de coragem, de vontade de querer fazer e fazer sempre o bem. Então o doutor Alexandre chegou como um filho babão e nós começamos a conversar e eu disse para ele, por que não podemos dar um título de cidadão honorário para o teu pai? Não, ele não gosta de receber homenagem. Não, aí eu insisti. Pois eu quero te dizer, nós não erramos. Nesta noite, nós acertamos. Porque ele merece. Pela história, pelo caráter. E olha, o legado que teu pai deixou, fez, ele vai deixar, é um exemplo não só para você, mas para muitos. E você pode ter certeza que hoje, quem se sente honrado nesta tribuna, muito honrado, sou eu, por estar homenageando o doutor. Então, assim, eu quero agradecer vocês, o carinho, agradecer todos vocês que deixaram lares de vocês para estarem aqui nesta noite. Uma noite que, por certo, ficará na história e mais uma marca para o currículo do Dr. Chagas. Então, eu que estou engrandecido nesta noite. Belo Horizonte é que está ganhando nesta noite. Sabia disso? É Belo Horizonte que está ganhando hoje com o título de cidadão honorário do Dr. Chagas. Parabéns e que Deus abençoe a todos. Obrigado. Governo do Estado de Minas Gerais, Gabinete do Governador. Prezado presidente, vereador Henrique Braga, agradeço a gentileza do convite para a reunião solene de entrega do título de cidadania honorária ao senhor Francisco das Chagas Lima e Silva, cumprimentando o agraciado e o vereador Elvis Cortes, por autor da indicação, com voto de significativa cerimônia. Cordialmente, Fernando Pimentel, governador do Estado de Minas Gerais. Senhoras e senhores, passamos à solenidade de entrega do pergaminho, que contém o título de cidadania honorária ao Dr. Francisco das Chagas Lima e Silva. Neste momento, o vereador Elvis Cortes fará a leitura dos dizeres constantes no pergaminho e procederá à entrega da honraria ao nosso homenageado. Município de Belo Horizonte, cidadania honorária. O povo de Belo Horizonte, por seus representantes, concede o presente título de cidadania honorária de Belo Horizonte ao doutor Francisco das Chagas Lima e Silva, e em reconhecimento de sua relevante atuação em favor do interesse coletivo. Câmara Municipal de Belo Horizonte, 4 de setembro de 2018. Uma foto, primeiro com os familiares. O vereador e a família. Foto oficial do vereador, familiares e componentes da mesa.
E o vereador Elvis Cortes procederá à entrega de uma placa homenageado com os seguintes dizeres. De acordo com os termos regimentais e por tradição do excelentíssimo vereador Elvis Cortes, confere em sessão solene no Palácio Francisco Vicário, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, do Estado de Minas Gerais, o título de cidadania honorária ao Dr. Francisco das Chagas Lima e Silva, pelos seus relevantes serviços prestados ao município de Belo Horizonte, realizada no dia 4 de setembro de 2018. Vereador Elvis Cortes, autor do requerimento. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. E, neste momento, ouviremos o mais novo cidadão honorário de Belo Horizonte, Dr. Francisco das Chagas Lima e Silva. Antes de tudo, quero citar os nomes do vereador Elvis Cortes, da minha esposa Ilma Moreira de Lima e Silva, do doutor José Brito Capanema, do doutor Geraldo Magela Gomes da Cruz, do Daniel Levindo Coelho, representando a Santa Casa. Quero, antes de tudo, cumprimentar também as senhoras e os senhores que nesta noite vieram me prestigiar. Em primeiro lugar, quero esclarecer se eu estou recebendo o título de cidadão honorário de Belo Horizonte. A primeira evidência que surge daí é que eu não sou daqui, eu sou de outro lugar. E eu vou fazer um pequeno esforço para responder a duas perguntas. Primeiro, de onde eu vim? Segundo, o que eu sou? Porque, de certo modo, a cidade de Belo Horizonte está assumindo um compromisso de me considerar Belo Horizontino. E eu tenho, meu pronunciamento vai ser unicamente nesse sentido. Então, quero agradecer ao vereador Elvis Cortes, que me apresentou. A Câmara Municipal de Belo Horizonte, que homologou o título que ora me concedem. A comunidade toda, que me acolheu e me proporcionou condições para desenvolver a própria trajetória, que me acrescentou outros qualificativos aos que eu já possuía quando cheguei aqui, em fevereiro de 1959, e ao próprio acaso, que em alguns momentos me empurrou pela vida e me conduziu. Então, voltando à premissa mais óbvia, se recebo o título de cidadão honorário, não sou daqui, vim de outro lugar. Então cabe a mim esclarecer, pois eu vou esclarecer. Vim de um lugar bem distante, quase desconhecido.
demorou anos para figurar na placa de chegadas e partidas da estação rodoviária da cidadezinha mais próxima. No entanto, aconteceu. Infelizmente, não cheguei a usufruir do referido salto de progresso, porque saí de lá um pouco antes do primeiro ônibus. Até então, eu só tinha viajado a cavalo, e mais ainda de canoa a remo ou a vela, ao longo do rio Parnaíba, ao longo do velho monge, referido no poema Saudade, do poeta da Costa Silva. Era como ele chamava o rio Parnaíba. Demorou muito mais tempo para a minha cidade, meu lugar, figurar no mapa. No entanto, hoje figura. E eu quero dizer a todos que vale a pena conhecer esse lugar. Acontece muita coisa interessante por lá. Forneço-lhe, então, para os interessados, as respectivas coordenadas. Latitude 2 graus sul, um pouco abaixo do Equador. Latitude 43 graus a oeste. Portanto, pertence ao continente americano, e mais especificamente à América do Sul. Trata-se do município de Magalhães de Almeida, já citado aqui pelo Dr. Geraldo Magela. No entanto, essa resposta Magalhães de Almeida, a meu ver, está meio incompleta. Porque nem tudo é simples assim. O lugar mesmo que eu pretendo ressaltar neste momento respondia na minha época pelo apelido de Furo, cognome com o qual me identifico e que a todo instante emerge de minhas lembranças. Eis a seguir as razões desse apelido. Por volta de 1885, em consequência de uma grande enchente do rio Parnaíba, um desbravador arbitrário de nome Barnabé Pereira da Silva construiu uma balsa, desceu ao léu da corrente, ancorou 2 léguas adiante, a partir da sua própria moradia, numa pequena e parou numa pequena elevação de pissarra. Fez um buraco na encosta do morro e se abrigou, como se quisesse se plantar ali a si mesmo. Persistem, no entanto, algumas dúvidas. Não se sabe se a sua intenção inicial seria desbravar a área, realizar um passeio de balsa ou atender o próprio espírito de aventura, fosse de forma arbitrária, fosse de caso pensado. Consta que semanas depois, o próprio Barnabé teria voltado por uma vereda de caçador para buscar família, que ao lhe perguntarem sobre o local exato onde havia portado, teria mencionado o buraco escavado na encosta do morro, a qual ele mesmo teria dado o nome de Furo. Está aí a explicação do apelido. Tão pronto quanto possível, um aglomerado de agricultores e caçadores floresceu em torno da escavação. Formaram um vilarejo, reuniram traços culturais primitivos e reproduziram as características humanas mais fundamentais, tão naturalmente como num gesto de mágica. Pois eu vim desse lugar, onde, de alguma forma, em certo momento, na infância e em boa parte da adolescência, encenei
os primeiros atos de minha própria trajetória. Esculpi em mim mesmo quase tudo do que hoje eu sou. Adquiri a estrutura emocional que me acompanha pela vida. Nada demais. Talvez eu tivesse edificado a mesma estrutura em qualquer outra parte do mundo. Acho que sim. O acaso, no entanto, concedeu-me aquele diminuto espaço de terra para eu me desenvolver. Assim mesmo, apesar dessas explicações, a resposta ainda não está completa. Não bastam as coordenadas geográficas, nem mesmo as referências históricas que acabei de citar. Falta falar do povo. As pessoas do meu território eram corajosas para umas coisas e medrosas para outras. Não se assustavam com bichos do rio ou do mato. Contudo, tinham respeito e temor pelo que não podiam ver ou tocar. Não faziam restrições a forasteiros, exceto ciganos, que conversavam demais e que sempre anunciavam o fim do mundo para muito breve. Os moradores do lugar nunca foram de muito trabalho. Trabalhavam na primeira parte do dia. No período da tarde, descansavam do calor sob as copas das figueiras e contavam histórias corriqueiras, neutras, geradas do dia a dia. À noite, assanhavam os temas. Tinham predileção pelos casos de fazer medo. A todo momento, os enredos se modificavam, adquiriam impulso de inovação. Os lobisomens de lá eram pacíficos, barulhentos, mas nunca atacaram ninguém. Amedrontavam os mais audaciosos, os imprudentes que se aventuravam a andar sozinhos em noite escura. Eu mesmo sempre tive muito cuidado. Numa das poucas vezes que me aventurei, passei um grande susto. Era uma noite escura. No alto, apenas a luz leitosa e parda da lua e o brilho espaçado de estrelas esparsas. Andei sozinho por um trecho longo da casa do meu avô à minha casa. Não passava de 3 quarteirões, uma distância curta para quem vive num ambiente normal, uma distância imensa para quem vive num lugar repleto de assombração. Ao me dar conta do risco, passei correndo pelas copas mais sombrosas. O tempo todo a meu lado, colado a mim, um vulto estranho e silencioso. A lua, quase só a lua, a nos alumiar. Acelerei o coração, apressei o passo, percorri os 3 quarteirões em minutos. Ao chegar em casa, saltei de um pulo só os batentes da calçada longa e larga, tomada de gente de carne e osso, contando histórias de Trancoso. Desacelerei os batimentos, exalei do peito o ar represado e me acalmei. A própria sombra me imitou, quieta, silenciosa, quem sabe também cansada de correr. Entrei na casa pela sala principal sozinho. Na ausência do luar por baixo do telhado, a sombra me abandonou. Bebi um copo d'água do pote e voltei e me acomodei na calçada, que ainda havia histórias para escutar. Não contei para ninguém o que ocorrera comigo, porque a minha reputação estava em jogo. Passei anos acreditando nessas coisas. Passei anos acreditando em aparições. Desacreditei de tudo aqui mesmo em Belo Horizonte, ao estudar anatomia tarde da noite em corpos humanos, sem nunca me deparar
com nada semelhante aos eventos que até então haviam povoado minha mente. Não me decepcionei com isso. Não desqualifiquei os contadores de histórias de minha terra. Tomei tudo como um período especial de encantamento da minha vida. Bem, e quem eu sou? Eu preciso me justificar. Penso que devo esclarecer. Os que me concedem este título talvez estejam curiosos. Eu sou uma mistura de muitos sangues, de africanos, de índios, de portugueses e de outros povos que tentaram colonizar minha região, que perderam as batalhas finais, que se embrenharam no mato e se incorporaram aos outros povos. Falo dos holandeses, dos franceses, que ainda mantêm resquícios da sua etnia, identificados pela pele, pelo cabelo, pelos olhos, e se tornaram tão místicos quanto os demais, tão aculturados que nem se dão conta do que realmente foram. Todos, no entanto, são brasileiros do mesmo lugar de onde eu vim. O acaso me trouxe aqui. Cheguei a Belo Horizonte. Não vou explicar os detalhes, apesar do meu filho ter dúvida, porque para não estender. Mas cheguei a Belo Horizonte. Penso ser de minha obrigação relatar alguns detalhes. Pus os pés aqui pela primeira vez em fevereiro de 1959. Viajei num DC-3 da Pané, a partir de Parnaíba. Saímos de manhã cedo, passamos por Floriano, Petrolina, Bom Jesus da Lapa, onde paramos para almoçar. Seguimos para Montes Claros e chegamos a Belo Horizonte às 6 da tarde. Na noite do mesmo dia, levaram-me para conhecer a Avenida Afonso Pena. As pessoas passeavam de ponta a ponta. O Banco da Lavoura pareceu-me imenso, alto, imponente, todo iluminado. Estendi o pescoço, olhei para o alto, senti um pouco de dor cervical de tanto admirar. Mostraram-me em seguida o edifício Sul América, um tanto mais baixo. Horizontei a vista e me encandeei de luz. Aos poucos, eu me integrei à cidade. O acervo cultural que trouxe comigo associou-se ao acervo cultural que me acolheu. Culturalmente, tornei-me mais complexo, um pouco mais difícil de entender. Nesses anos todos, apesar dessa composição de cultura, conservei o meu núcleo original que trouxe comigo. E várias camadas se anexaram e esculpiram minha forma. Transformei-me no que sou. Um núcleo simples, rodeado de camadas. 16 anos de furo, 61 anos de Belo Horizonte. Então, isto, em linhas gerais, o que me parece que eu sou. Mas, no entanto, essa resposta também não está completa. E faço a mim as mesmas perguntas pelos quais iniciei este pronunciamento. Afinal, quem sou eu? Não sei. Tento responder do meu ponto de vista. Já que me tornei mais complexo, respondo em versos. Quis campear, fazer diabruras, na mata virgem, faltou coragem. Entender os outros um pouco mais, sem tanto esforço, faltou talento. Escutar histórias sobre uma copa grande em noite escura, faltou figueira. Percorrer o rio de ponta a ponta entre tarrafas,
faltou canoa. Perscrutar conversas de pescaria na casa velha, faltou avô. Deitar na rede, dormir profundo, acordar molhado, faltou menino. E de onde eu vim? A esta resposta me parece mais complexa ainda. As referências, as coordenadas mudaram. Aproveito para atualizá-las. Latitude, antes 2 graus, indefinida. Longitude, indefinida. Continente, eu. É o que persiste. E, então, diante dessa nova realidade, da realidade que realmente está mais próximo do que eu sou, ajo neste momento por mim. Ao feitio do desbravador inicial, promovo um imenso furo na encosta de pissarra do continente que ora represento. Atinjo a fundura mais funda. Puxo da memória alguns atores que encenaram comigo. Subo com eles a superfície da escavação. Curvo-me de deferência, lhes apresento, neste momento, pelos nomes. São eles: Chico Florino, Sancha Corrêa Lima, Benedito de Lima e Silva, pode ser Benedito Florindo, por causa do pai, e Dudu Lima. Caros senhores, em nome da nossa companhia, em nome dos meus companheiros de tablado e em meu próprio nome, agradeço a todos pela homenagem que ora me concedem. Muito obrigado. E para suas considerações finais, o encerramento regimental desta solenidade, o vereador Elvis Cortes, autor da indicação da homenagem. Às 20h59, agradecemos a presença de todos que nos honraram com o seu comparecimento nesta solenidade e uma boa noite a todos. Declaro encerrada esta reunião solene. Obrigado. E nós solicitamos a todos a gentileza de assinar em nosso livro de atas como testemunhas da homenagem que esta Câmara Municipal acaba de prestar ao Dr. Francisco das Chagas Lima e Silva. O livro encontra-se no hall principal. E o nosso homenageado convida todos os presentes para um coquetel que acontecerá também no hall principal, onde ele receberá os cumprimentos. O acesso à nossa frente. Obrigado a todos pela presença. Tenham uma boa noite.